A palavra do Senhor fala assim no verso 8. Amém? Lucas 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Glória a Deus, queridos. Podem sentar, fica à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira conferência da família 2023. Eu me alegro na presença de Deus, junto a toda a igreja, com a presença de cada um, com o compromisso de cada um. E eu peço aos irmãos, que tenham bastante atenção no que vai ser ministrado, os irmãos para não estarem indo lá para fora, tá? As crianças já estão cuidadas lá na salinha, porque nós temos, o nosso tempo está um pouco corrido, e hoje é o primeiro culto dos dois. E nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a alegria no lar. Amém? Falar sobre família é um negócio muito delicado, mas eu não vejo nenhum tipo de complicação e nem me falta propriedade para poder falar. Não por perfeição, mas por questão de baseado na palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós devemos, tudo que a gente vai fazer, nós devemos buscar entendimento na palavra. Devemos buscar o aconselhamento na palavra. Então, quando a gente fala de família, fica um assunto muito delicado, porque as pessoas, muitos fecham o coração, muitos talvez nem participam de momentos como esse. Não estou dizendo que quem faltou hoje na conferência porque não gosta do assunto, é isso. E a família é algo muito particular, é muito pessoal. Mas existem princípios, a grande maioria deles, é um princípio comum para todos, principalmente para nós cristãos. Porque a nossa família, ela tem que estar no altar do Senhor. E uma família que está no altar do Senhor é uma família que vive a Bíblia. Não é uma família só que abre o Salmo 23 e toma posse daquela palavra. É uma família que vive as Escrituras. E a Bíblia nos traz muito, mas muito aconselhamento sobre família. Nós observamos momentos trágicos familiares, nós observamos momentos alegres, momentos tensos, momentos tranquilos, aconselhamentos, histórias tristes, histórias com final feliz também. Tudo com Deus preparando ali o coração de todos nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque eu particularmente, eu faço muitas palestras, principalmente agora esse mês. Praticamente toda semana eu estou em 1, 2 escolas ou em alguma outra instituição falando sobre o assunto, ministrando sobre o assunto. E na igreja também é necessário nós falarmos isso. E o interessante é que todos os departamentos que conhecemos no dia a dia buscam principalmente o aconselhamento cristão para dentro das famílias. O aconselhamento via atendimento profissional é importante? Também é importante. Via conselheiros e por aí vai. Mas o aconselhamento cristão, ele é muito suficiente. Ele vem abranger tudo, porque ele vai trazer algo, uma palavra, que vai trazer cura para a tua vida. Não é só uma palavra de ânimo para você naquele dia, naquela hora, mas é uma palavra que gera vida. É uma palavra que vai fazer com que você não só fique motivado, mas tenha o poder e tenha a força para poder mudar todo um ambiente, para que você possa mudar toda uma situação através do poder de Deus na nossa vida. Amém? Então, para falar de alegria no lar, a gente logo fica pensando, poxa, o que é que me traz alegria? O que é que pode resolver o problema na minha casa? Será que se eu tiver muito dinheiro eu vou resolver o problema na minha casa? Ou será que se eu tiver pouco eu vou resolver? Se eu deixar de pagar um aluguel eu resolvo o problema na minha casa, eu vou ter alegria? Eu vou ter alegria se eu tiver filho, eu vou ter alegria se eu não tiver filho? Como é que vai fazer? Qual é a fórmula mágica? Não existe a fórmula mágica. O que existe é a palavra viva de Deus para poder operar na nossa vida.
E o que tem que existir, queridos, é coração quebrantado. Porque quem chega, principalmente na igreja, com coração duro, para falar, eu não concordo com essa palavra, eu não quero viver essa palavra, você não tem comunhão com Deus. Como é que Deus vai falar com você? Porque a Bíblia fala que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Quem tem um coração duro, coração soberbo, Deus, sai fora, Ele dá as costas. E nós precisamos tomar posse do aconselhamento. Nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra tem para nós. Porque senão os negócios vão começar a desencaminhar e depois a gente vai ficar querendo procurar culpado, que sempre é o outro, nunca é a gente. Nós vamos querer procurar explicação para coisas que nós fomos irresponsáveis. E nós não podemos ser. O servo de Deus, a serva de Deus, tem que ter na palavra de Deus a sua regra para conduzir o seu lar. E lembrando que a Bíblia não é um livro de mandamentos, olha, primeiro faça isso, depois faça aquilo outro, não. A Bíblia nos traz a palavra de Deus em aconselhamentos, amém? Então, de ponta a ponta, e claro que é praticamente impossível, dentro do tempo que nós temos, trazer todos os aconselhamentos que a Bíblia traz para uma casa, mas nós vamos abordar aqui por temas, tá? E o tema dessa conferência é a alegria no lar, porque a pior coisa que existe é você ficar triste quando entra dentro de casa. É o pior sentimento que deve existir na vida de alguém. É quando você fala, poxa, está na hora de eu ir embora. Ou quando você acorda e já olha, nossa, tanto de trem que eu tenho que fazer, tanto de coisa que eu tenho que fazer. Ou olhar para o marido, ter um desprazer nele. Olhar para a esposa, ter o desprazer nela. Olhar para os filhos, ter o desprazer daquilo ali. Você chega para trabalhar, você não produz. Você chega para fazer qualquer coisa. Não existe produção. E a gente precisa ter essa alegria, porque influencia e muito em tudo que a gente vai fazer. Muito, muito, muito. Então, meus irmãos, a família, ela tem sido alvo tanto de Deus para edificar, para prosperar, quanto também alvo do inimigo. O inimigo vem para destruir, para roubar, para matar. Então nós temos que tomar cuidado, porque a família, irmãos, foi a primeira instituição que Deus criou. A primeira família. Sabe por quê? Deus fez o mundo, fez todas as coisas, fez o homem. Naquele momento que Deus faz a mulher, Ele constrói uma família. Amém? Ali se juntaram os dois, formaram uma só carne, formando ali a primeira família, depois vieram os filhos, e por aí sucessivamente. E família hoje não pode virar um assunto banalizado, né? Porque a gente chega, meu time de futebol é uma família, com todo respeito ao sentimento de companheirismo, de cumplicidade, mas família é família. Eu entendo que existe a figura da linguagem ali como talvez uma gíria, ou para expressar ali um sentimento de ligação. Mas a família compõe as pessoas da sua casa. Amém? Ali, porque às vezes o time de futebol é uma família, mas dentro da casa não é a família. Às vezes a igreja é a família, mas dentro de casa não é uma família. E não é isso que Deus fez. Deus, Ele tem como prioridade a sua casa. Amém? E quando Deus traz um princípio, por exemplo, de ajuda para a igreja, interessante que o Senhor, ele nos traz ali nas palavras de Paulo, assim, olha, comece primeiro cuidando dos de casa. Né? Esse dos de casa, você começa assim, da família cristã e também a sua família em casa. Vamos supor, você recebe o seu salário, você vai chegar, você vai fazer uma feira ali para compor a semana ou o mês ali na sua casa. Você não vai pensar primeiro, primeiro eu vou fazer uma feira ali para ajudar todo mundo, que sobrar eu levo lá para casa. Não, você tem que cuidar da sua casa. A gente tem que ter essa meta, porque é bíblico. Um outro problema que tem feito com que as famílias percam alguns valores é a correria do dia a dia. Muita correria, né, em função do capitalismo, que tem tomado ali o tempo dos pais, tomado o tempo do marido, da mulher, e também
em relação do pai com o filho, da mãe com o filho. Tipo assim, o marido está trabalhando demais, a mulher trabalha demais. Chega dentro de casa, um deita de um lado da cama, outro deita no outro, já começa a roncar e tchau. Não se tem a intimidade, não se tem ali um relacionamento. Os filhos estão lá julgados, a babá que está cuidando. Em alguns casos, é terrível e triste dizer isso, em alguns casos a babá não está nem cuidando, ou o cuidador não está cuidando, está abusando. Vocês sabem disso? Né? Nesse mês de maio refletimos muito sobre questão de abuso infantil. A cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil, são 500 mil por ano, em média. Né? Isso pode acontecer também por causa disso aqui, ó, pai e mãe que não prestam atenção naquilo que os filhos estão fazendo. Aí depois vem o estrago, porque o diabo não vem para brincar no negócio, não. O diabo ele vem para arrebentar. Amém? Ele não vem para brincar. Então, o marido e a mulher a mesma coisa. Não existe uma atenção ali, não tem um relacionamento, não tem uma intimidade. O marido, principalmente, e a mulher também, claro, principalmente os que não conhecem Jesus, não tem temor nenhum a Deus, vai chegar lá, o marido vai achar uma atenção no boteco, vai achar uma atenção no prostíbulo, na rua, na farra, a mulher vai achar uma atenção, a mesma coisa, em vários ambientes ali também, e de repente, quando menos se assusta, um adultério está acontecendo. Não é uma falta do amor, não é uma falta disso. Ah, pastor, mas é ser vergonhoso demais. Não vamos entrar nesse mérito da questão. O que eu quero dizer para você é que acontece por falta de vigilância. Por falta de cumprir princípios básicos. Porque cuidar da família não é só ir lá, fazer uma compra, pagar a água, a luz, a internet, o aluguel, o que for. Nada disso. Mas é cuidar no relacionamento. E o que é o nosso lar? Como que eu vou ter alegria? Qual que vai ser o nome como eu vou definir, na verdade, o ambiente que eu chamo de lar? O lugar que você mora, que você vive. É o lugar onde nós deveríamos ter a alegria transbordante. A casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Não importa se você mora num barraco que está lá com a telha quase caindo. Importa se você puder arrumar e não arrumar de propósito. Né? Não importa se você mora num barraco, se você mora numa mansão. Não importa se você tem filho ou se deixou de ter, quantos você tem. Não importa, a sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Você pode ir a vários lugares legais, na roça, na beira do rio, em vários lugares. Mas o melhor lugar para você estar tem que ser a sua casa. Estando bem na sua casa, as coisas estando dando certo na sua casa, vai dar certo no trabalho. Está entendendo? Muitas vezes falam assim, meu trabalho está dando errado, meu trabalho está difícil. Como é que pode? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou dizimista, eu sou aquilo outro. Mas tá bem lá, você está bem emocionalmente. Bem dentro de casa, bem no trabalho. Bem dentro de casa, bem nos estudos. Isso também é comprovado. Um dos motivos que acontece de notas ruins nos estudos é por problemas dentro de casa, não só com criança, até com os adultos também. O negócio não está bom, como é que vai estar bom lá para fora? E outra coisa, se não está bem dentro de casa, também não está bem na igreja. Então, só aqui foram 3 esferas, trabalho, estudo e igreja, que a gente convive aí no dia a dia. E tudo isso, todos esses 3 ambientes são influenciados por aquilo que acontece na nossa casa. Se não estiver bem, não dá certo. Irmãos, é muito notório, todo mundo sabe disso, quando um homem e uma mulher não estão bem dentro de casa. A pessoa bate o olho e fala assim, que marido ali, tem cara que nem comparece. A esposa, a mesma coisa. Existe uma atmosfera maligna que vai despertando, e aí começa a problemada toda. Aí começa. Porque o diabo vai levantando elementos para ir lá e destruir a sua casa. E o diabo não brinca, volto a repetir, o diabo não brinca, o diabo ele não te prova, o diabo ele te tenta. A gente tem que ter atenção com essas coisas.
Nós temos um texto de Provérbios, no capítulo 31, a partir do verso 10. Eu gostaria que você deixasse anotado. Se quiser um papelzinho para você ir anotando, lá atrás tem bloco, só pedir o lá tem caneta, você vai anotando. No final você deixa a caneta lá no balcão para o outro anotar de noite. Mas você vai anotando esses versículos, é importante. A conferência ela é um estudo, ela é um momento de oração, um momento de aprendizado. Vá anotando. Provérbios 31, a partir do verso 10, é um texto para você ler na sua casa, para você refletir hoje, para você entender o que é estar bem no trabalho, bem nos estudos, bem na igreja, bem com as suas amizades. Amém? Irmão Hugo, traz uma água para mim, por gentileza. Bom, vamos falar do trabalho. A gente trabalha melhor, a gente produz muito mais quando tudo vai bem dentro da nossa casa. Sabe por quê? Queremos voltar para a nossa casa o mais rápido possível, com satisfação. É ou não é? Você está ali trabalhando, você vai trabalhar com gosto. Não, eu vou trabalhar mais porque lá na minha casa eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu quero chegar lá, eu quero encontrar a minha família. Eu quero chegar lá, eu quero tomar lá o meu café, o meu suco, eu quero assistir minha televisão com a minha família. Obrigado, meu querido. Eu quero ter ali um momento. Nos estudos, os irmãos, as irmãs aí são pedagogos, sabem muito bem que geralmente os péssimos alunos são de famílias destruídas ou família que está em decomposição. É ou não é? Aqui tem um montão de pedagogo aqui. Ou a família está destruída, ou então que a família é boa. Aí você vê que a criança do nada está com rendimento escolar, já caiu, pode saber que aquela família está acabando. Está com um dos motivos. Claro que existem vários, não quer dizer que é só aquele, mas está ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Notas e desempenho escolar, não só para jovens e crianças, até para o adulto também. Claro, eu me lembro de uma situação, foi em 2018. Eu tive que trancar meu último semestre da faculdade por causa dessa transição de vir para cá e muito trabalho, eu não estava tendo tempo de fazer o último período. Estágio, TCC, um tanto de coisa. Aí eu me lembro que o coordenador do curso me ligou. Senhor Carlos, está acontecendo alguma coisa? Você já trancou? Você fez uma matéria e tal, está tudo bem aí, está precisando conversar, né? Na área da teologia ali, a gente tem ali um atendimento especializado ali na universidade. Aí, falei, não, está tranquilo. Aqui é correria mesmo, que eu mudei, né, e tal, e estou numa outra igreja, outra cidade, outra cultura, etc. Falei, não, tá certo, dedica aí, cuida aí, mas não deixa de encerrar esse ano não, tal, beleza. Quer dizer, as pessoas notam. E assim acontece na escola. Quando está lá um aluno com algum problema, aí às vezes chama o pai, chama a mãe, o especialista vai lá, conversa e por aí vai. E a maioria dos casos, o problema começa dentro de casa. Ou está lá dentro da casa. Raras as exceções. E na igreja? Muitas pessoas às vezes vão para a igreja como, vão usar assim, destruído. Cacos ambulantes, igual eu estava vendo o escritor aqui, eu coloquei aqui, cacos ambulantes, na esperança de receber uma bênção para reconstruir a família. É pecado você ir na igreja estando destruído? Não, não é. A gente chega na igreja destruído mesmo, mas o negócio é você ficar destruído dentro da igreja. O negócio é você viver uma vida contínua de derrota. Né? Não vê o agir de Deus, porque Deus ele age, irmãos. Deus ele age. O negócio é você prosseguir naquilo ali. Aí está o problema. Muitas pessoas vão nisso e eu estou pedindo Deus aqui uma bênção para o Senhor reconstruir minha família, aquela coisa toda. Mas dentro de casa a pessoa não segue um princípio bíblico. A pessoa não ministra a palavra ali, a pessoa não ora. Só ora quando está na igreja. É a esposa que chega e vai brigar com o marido, a mulher ora a manhã inteira. Não estou falando que isso acontece aqui na igreja, não, entendeu? Mas se acontecer, tem que mudar. Mas a pessoa vai lá, ora, e fala em língua estranha, e não sei o que, e chega dentro de casa, aquela esposa ruim, aquela esposa legalista, e a mesma coisa, o marido, a mesma coisa, e chega e não tem nada. Quer dizer,
Como que Deus vai agir se os princípios estão sendo quebrados? Se fosse o contrário, e saíssemos de casa com alegria para ir para o culto. Imagina, você sai de casa cheio de alegria, agora eu vou para o culto, eu vou louvar o Senhor. Seria o dia mais festivo e cheio de louvores na sua vida, que você renderia ao Senhor, é ou não é? Você sai de casa feliz, você sai de casa alegre, já com aquele hino na cabeça. Hoje eu vou sair daqui contente, porque Jesus vai derramar o seu poder, aleluia. Porque tem dia que a gente chega na igreja e está lá, socorro Deus, socorro Deus. Não é pecado, tem dia que a gente chega assim. Mas o correto é nós, a maioria do nosso tempo é sairmos alegres da nossa casa, felizes da nossa casa. E Deus, Ele quer tratar isso no meio do povo dEle. Deus quer tratar isso com a igreja dEle, irmãos. Porque a família é uma instituição sagrada do Senhor. Então a gente precisa refletir nisso. Nós temos que render graças a Deus com muita alegria. O dia que você chegar aqui cheio de tristeza, Deus, Ele vai te abençoar. Mas se você não mudar a sua vida, não mudar ali dentro da sua casa, para que essa tristeza saia dali, seja repreendida e seja vencida, esse problema nunca vai acabar, irmãos. E Deus, Ele quer transformar isso, se esse for o seu problema. Então, no texto que nós lemos aqui, a mulher, ela perde as suas dracmas. A dracmas é a moeda que ela tinha ali, é o dinheiro que ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 medidas ali de dinheiro. E nós vamos trabalhar com as dracmas, aqui nessa conferência, com valores. As dracmas vão ser os valores, amém? Nós vamos tomar como princípio, porque é também algo que esse texto nos ensina. Vamos tomar como valores, esses princípios. Então podemos dizer que uma mulher, ela tinha 10 valores. E ela perdeu um valor até achar. Ela não perdeu e ficou conformada com aquilo ali, ficou com ignorância, com amargura e falou, dane-se, estou nem aí. Não, ela perdeu e falou, agora eu vou encontrar, eu preciso desse valor. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão comigo aqui? Amém? Eu preciso desse valor. Eu não vou continuar sem eu estar restituído daquilo que eu perdi. Irmãos, tem crente que parou de procurar as coisas. Às vezes a gente para de procurar as coisas, o negócio começa a dar errado, você larga para lá, vai largando. Parece, eu gosto muito daquelas ilustrações dos desenhos animados, né? Vai limpando a casa, junta um monte de sujeira e empurra para debaixo do tapete. Não, irmãos, nós temos que botar essa sujeira para fora. Amém? E quando se perde um valor, nós temos que revirar tudo até encontrar. Teve um dia que eu cismei que eu perdi R$50. Cinquentinha. Oh, meu Deus, quem desse eu tivesse cinquentinha ali? Cinquentinha. Eu cismei que eu perdi. Eu falei, tinha esse dinheiro e tal. E eu procuro num bolso, no outro, na carteira, nos lugares, tudo não acho. Dentro da Bíblia não acho. Apesar que eu não tenho costume de pôr dinheiro dentro da Bíblia, de vez em quando, mas ainda põe, mas não é costume. Aí eu fui nos paletós. Fui em um por um. Pá, reviro o bolso. Não achei. Falei, talvez eu nem perdi, é só cisma mesmo. Mas procurei. E às vezes a gente perde um valor dentro de casa, às vezes perde-se um respeito, a pessoa deixa para lá. Aí eu perdi o respeito com meu marido. Eu perdi o respeito com a mulher. Perdi o respeito com o filho comigo, com o avô, com tudo. Larga para lá. Tipo assim, eu não preciso. Que crente é esse? Como é que você quer ser abençoado no trabalho, no estudo, na rua, com um amigo, com outro, você não está nem aí para os valores? Que evangelho é esse que é ministrado para nós? Que evangelho é esse que a gente está praticando? A gente tem que ir atrás. A mulher perdeu um valor, ela tinha ainda mais 9. Ela ainda estava bem composta, só faltou um. Mas esse um, qualquer um desses 10 valores, fazia falta para ela. E na família é assim, meu irmão. Qualquer valor que você perder vai fazer falta. Está entendendo? E tem que ir atrás.
Você tem que dar chance e promover chance. Você tem que procurar até achar. Porque é aí que Deus abençoa. Eu sempre falo aqui na igreja, o cristianismo ele é a primeira chance, a segunda, a milésima, a trilionésima, o que for. Mas você tem que ir atrás, você tem que procurar. E quais são os valores que estão sumidos na sua casa? Quais são os valores que estão sumidos no seu casamento? E a pergunta principal, o que você tem feito para resgatar esse valor? É a pergunta principal. Porque não adianta diagnosticar sem ir atrás. É a mesma coisa do médico falar assim, ó, toma aqui seu exame, a doença é essa. Aí você vai olhar para o exame, oh, que pena, vai guardar o exame na bolsa, vai embora para casa? Ou você vai atrás do remédio, vai atrás da cirurgia, do que for? Que princípio é esse? No cristianismo é a mesma coisa. Com a família é a mesma coisa. A gente tem que ir atrás. O que você tem feito para resgatar a dracma perdida? O valor, você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem procurado o aconselhamento com o seu pastor, você tem procurado mudar alguma coisa? Essa é uma reflexão, meus queridos irmãos. E quando nós faltamos com esse valor, a gente perde a alegria. Essa mulher não tinha sossego. A gente pode falar, não, mas que mulher agoniada, depois procura, é uma dracma só, ela tem mais 9, ela não vai morrer por causa disso não. Não, mas era importante. A Bíblia fala que aquela mulher revirou tudo. Ela sim ficou agoniada e com razão. Às vezes nós criticamos alguém, sendo que aquela pessoa está fazendo o que é certo. Meus irmãos, nós precisamos ser esses agoniados para recuperar valor dentro da nossa casa. Vocês estão entendendo isso, queridos? Porque se você não se importar com isso, se isso aí não for uma agonia no seu coração, é um problema espiritual. Você vai estar sujeito ao erro, vai estar sujeito ao fracasso. E isso daqui pode ser o ponto que vai acabar de vez com a sua casa. Vamos ver uns exemplos aqui. Vamos pegar aqui, ó, as dracmas. Vamos falar de alguns valores. Primeiro valor, a dracma do respeito. O que é respeitar? Ele fala assim, ó, eu respeito ali porque a pessoa é mais velha do que eu respeito. Ó, isso aqui foi o que eu mais já ouvi na minha vida. Eu te respeito porque você é meu pastor. Eu não concordo com o que você está falando, não. Mas já que você está falando, oh, meu Deus do céu. Ó, eu te respeito porque você é uma autoridade. O que é respeitar? Porque a gente não respeita só os mais velhos, a gente respeita os mais novos também. A gente não respeita só a autoridade, a gente respeita qualquer pessoa. O que é respeito? Respeitar é considerar o valor do outro. Amém? Diga comigo assim, respeitar é considerar o valor do outro. Olha para o irmão que está aí do teu lado e fala assim, ó, você tem valor, meu irmão. Você tem valor. Pastor Robson, irmão Lucinei, sempre fala, nunca deixe ninguém apagar o seu valor. Eu tenho essa palavra comigo, me ajudou muito, nos momentos mais difíceis que eu já passei. Nunca deixe ninguém apagar o seu valor. Presta atenção nisso aqui. Quem respeita, ouve com atenção e participa dos sonhos um do outro. Tem um texto aqui, vamos abrir comigo, vai anotando aí, vai marcando aí na Bíblia. Eu falei, se vocês precisarem de anotador aí, tem caneta, tem papel lá atrás. Abre aí em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler aqui 2 versículos. Amém? Super importantes. 1 Pedro, capítulo 3. Quero lembrar os irmãos que essa é a primeira conferência, teremos outras ainda durante o ano. Presencial, online, vai depender do trabalho. Amém? Vamos lá, 1 Pedro 3, presta atenção nisso aqui, versículo 1. É um texto sagrado, hein? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ou submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra.
Versículo 2: considerando a vossa vida casta em temor. Amém? Olha o que está dizendo isso aqui. Tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis que fala assim, olha, pregue o evangelho, se precisar use palavras. Vamos lá, atenção. Talvez seja o seu problema. Pastor, eu sou crente, o meu esposo não é. Primeira coisa é colocar na sua cabeça, ele não é por enquanto. Amém? Às vezes não é ler um versículo para ele que vai resolver o problema, deveria. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas esse versículo ele tem que ser acompanhado de virtude. Está entendendo? Ele tem que ser acompanhado de poder. Ele tem que ser acompanhado de atitude. Então, a mulher está lá, o meu marido é chato demais. Mas eu não vou perder o respeito com ele, não. Ele é meu marido. É o meu esposo. Mulher, faz um tira-gosto aí para mim. No mundo de hoje, né? No empoderamento. Vai caçar tira-gosto no boteco. Não sou seu escravo, não. É catrinheira toda. E claro que esse não é um jeito correto. Não é assim que o marido deve pedir a mulher para fazer uma comida para ele. Né? É ou não é? Mas tem gente que ainda não conhece ao Senhor. Tem gente que ainda precisa ser transformado. Essa mulher vai pegar uma gordura quente, vai tacar na cara dele e falar, aprende a me tratar? Seria assim? Essa mulher vai pedir o divórcio porque o cara é grosso? Ou ela vai procurar a dracma perdida? Eu de maneira nenhuma, eu incentivo relacionamentos tóxicos na igreja. De jeito nenhum. E nem em lugar nenhum. Mas até o último instante, eu creio que Deus faz um milagre na vida de alguém. E eu já vi muitos, não poucos, muitos testemunhos. Eu estou falando aqui baseado num testemunho maravilhoso da saudosa, falecida professora que eu tinha de mais de 70 anos de idade. Ela dava aula para nós no seminário. Professora Carminha Escorel. Vocês olham lá no Facebook, pessoa linda, maravilhosa, mensagens lindas. Que tinha um marido, que era um cara que até agredia. E ela escolheu, não por bobagem, nem isso, né? Falou assim, olha, Deus vai salvar esse homem. É uma fé que poucos teriam, inclusive eu não sei se eu teria essa fé. Mas ela recebeu essa direção. E aquele homem chegava bêbado em casa, depois de raparigar na rua, chutava as cadeiras, falava, faz um tira-gosto aí para mim. Mas que a mulher chegava, aí ia para o fogão e falava, Senhor Jesus, eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Eu vou fazer, vou caprichar, como se fosse o Senhor que fosse comer. Ele chegava lá, dava uma beliscada e roncava lá, bêbado lá. E ela foi ganhando aquele homem no testemunho, porque ela havia se convertido, falou, vou ganhar esse cara no testemunho. Até porque depois que ela ficou crente, aí que ficou pior, que ele era mais de boa. Depois o diabo levantou, usou o cara ali para tentar fazer ela desistir. Aí ela foi ganhando ele no testemunho, amaciou ele. Aí passou um tempo, esse homem adoece. E aquela mulher foi a primeira a estar ali com ele. E ela esteve ali com ele e falava assim, mulher, você não deveria estar aqui não, você tem que viver sua vida, eu fui ruim para você. Ela falou, meu filho, eu faço para Jesus. Eu amo a sua vida em Cristo Jesus, eu te respeito, você é meu marido. Você não merece, mas quem merece alguma coisa aqui? Mas Jesus, Ele nos deu a graça. Amém? Ele nos deu a graça. E aquele homem recebeu Jesus, meus queridos. E aquele homem testemunhava, eu conheci Jesus pelas atitudes da minha esposa. Aquela mulher poderia ter escolhido outros caminhos, ela não ia para o inferno por causa disso não. Mas ela escolheu o mais difícil, mas o mais nobre. Ser submisso não é ser escravo. Igual tem gente falando em escola, falando em rua aí, corrompendo versículos bíblicos, para poder motivar uma ideia machista, uma ideia herege. Não. Não é isso. Ser submisso é ter respeito. Amém? É ter respeito. O outro texto agora, versículo 7, mesmo capítulo 3 de 1 Pedro. Verso 7. Agora vem a parte do homem. Igualmente vós, maridos,
Coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça. Quer dizer, homem e mulher herdam juntos a graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Agora presta atenção, se a mulher ser sujeita ao homem é escrava do homem, então há uma contradição aqui, porque a Bíblia pede para que o homem respeite a mulher. No outro texto, Paulo ele fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Irmãos, humanamente dizendo, eu preferiria a parte das mulheres para mim. Sujeitai aos seus maridos. É muito mais fácil do que essa palavra pesada usada. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Meu Deus do céu. Meu Jesus, é pesado. Mas se está na palavra é porque a gente consegue fazer. E não é difícil não, amém? É pesado para a gente, que não está orando, que não está com o coração disposto. Vocês acham que, e eu creio que isso está na vida da homaiada toda aí também? Vocês acham que nós estamos fazendo corretamente, amando a esposa como Cristo amou a igreja? Estou devendo um bocado, né, meu bem? Devendo um bocado, mas a gente tem que ir mais. E não adianta os outros ficar rindo não, viu? Vocês também então não. Tem que amar mais. Mulheres, vocês estão respeitando o marido também? Não tem problema não, vai melhorar também. Viu, irmãs? Vai melhorar também. Mas está na palavra, queridos. Esse texto e o versículo que nós vemos é tão sagrado como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês estão entendendo? A gente gosta do Salmo 23, mas não gosta desses textos. Você está honrando o marido. Ô, irmãos, eu conheci um casal que o marido, ele estava passando um momento difícil, desempregado e tal, aquela coisa toda. E aí fica, o dinheiro atrapalha muita convivência ali. Então, o marido precisou sair com a esposa, aquela coisa toda, e ele não tinha dinheiro para pagar a conta. A mulher trabalhava. Aquela mulher, ao sair de sua casa, ao chegar em um estabelecimento, antes de descer do carro, fala assim: meu bem, aqui ó, pega o dinheiro e põe-os na carteira dele. Está aqui, ó. Ô, meu amor, não, está aqui. Os dois não são um só, eles iam pagar a conta a mesma coisa, ia. Mas aquela mulher deu a honra para o marido dela pagar, mesmo que fosse com o dinheiro dela. Isso é respeito, isso é amor. Porque, para não fazer feio na frente dos amigos, não que seja feio uma mulher pagar uma conta, que isso, se a Ana resolver pagar as minhas, eu vou ficar feliz demais, eu não tenho vergonha nenhuma. Mas existem situações que a gente tem que observar esse lado. Essa mulher foi muito cristã. É a mesma coisa quando a mulher ali está desprovida de alguma coisa, chega o marido ali do nada: ô, meu bem, eu não tenho muita coisa não, mas toma aqui uns 100 conto aqui para você fazer uma unha. Né? Dá para fazer a unha com 100 reais ainda? Hã? A de gel não, né? A de gel, acho que depois nós vamos atualizar os preços. Né? A normal dá, né? Amém. Toma aqui para você comprar uma roupa para você. Alguma coisa, dá uma escovada no cabelo. Não é verdade? Bom demais. Respeito, irmãos. Amém? Esposa, respeite o seu marido. Cadê as mulheres da igreja? Mulheres casadas. Cadê vocês? Fala assim: eu vou respeitar o meu marido em nome de Jesus. Eu estou olhando para você, viu? Os maridos estão tudo olhando para a esposa falando aí também. Amém? Só que eu não senti muita firmeza, não. Diga comigo assim: eu vou respeitar o meu marido em nome de Jesus. Cadê os homens?
Outra glória. Cadê os homens? Dá um glória a Deus aí, homens. Homens, diga comigo assim, eu vou. Que isso aí? Homens, diga comigo assim, eu vou. Meu Deus. Eu vou pedir o reforço dos solteiros que vão profetizar, viu, Hugo? O Hugo está quase casando. Vai profetizar isso na sua vida. No 3, sincronizar. Diga assim, eu vou respeitar e amar a minha esposa. Amém? Não. Oi, diga, irmã. Claro que vai ter. Claro que vai ter. Tem as irmãs aí que o marido só vai poder vir à noite, nós vamos fazer também. Preocupa não. Preocupa não. Vai dar tudo certo. E eu gostei do Hugo. Se você casar com a Yasmin, ela vai estar feliz demais, porque ali tá preparado. Ele está preparado. Bora lá. Outra dracma, ainda falando da dracma do respeito, porque uma família não é só marido e mulher. E o respeito entre pai e filho? Acontece demais a perca desse respeito. Filho que não respeita pai, pai que não respeita filho, acabou. Colossenses, abre aí, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Deixa eu falar enquanto você vai abrindo aí. Homens e mulheres, se o seu cônjuge não está aqui na igreja, principalmente por motivo dele ainda não se converter, porque alguns não estão aqui porque estão trabalhando, não puderam vir por algum motivo. Outros não estão porque ainda não estão andando na mesma fé. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Você não está perdendo tempo aqui. As palavras ditas aqui não estão sendo em vão, porque Deus está vendo tudo. Amém? Preocupa não que Deus está no controle. Amém? Bora lá, Colossenses 3, verso 20, a palavra do Senhor fala assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Manel está sendo obediente com o senhor, irmão Joel? Manel está obediente? Tá, não tá? Tá vendo? Graças a Deus. Estou dando aqui um exemplo aqui que Manel é um amigo com o irmão Joel e vice-versa. Graças a Deus, né, irmão Joel? Turma toda. Veja aqui, irmãos que tem a mãe, né, dentro da igreja ali também. Irene está ali. Irene já é avó, né, e tem ali o respeito com a mãe dela. A mesma coisa, não é verdade? E por aí vai. Amém, queridos? Você que tem sua mãe, seu pai, não importa a sua idade. Obedeça. Se você não concordar, obedece a si mesmo. Depois deixa Deus tratar ali. Né? Você pode sugerir, pai, assim não. Sugere uma outra ideia, mas obedeça a eles. Espiritualmente é agradável ao Senhor. Amém? Deus vai te abençoar. Verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Imagina só. O pai, o filho, a mãe, o filho e a filha tá brigando. Daqui a pouco eles não vão nem querer vir para a igreja mais. Como é que a gente vai estar bem? Como é que nós vamos participar de uma ceia também? Porque não é só o marido e mulher. Acontece as tretas dentro de casa? Acontece. Mas nós temos que entender, para toda treta tem uma cura. Para toda treta Deus tem uma solução. Quantos pais aqui na igreja chegaram aqui sozinhos? Às vezes você chega sozinho, aí depois, moço, tomei um susto com essa família aqui, os manequins aqui. Que isso? Quantos já chegaram sozinho e hoje vê o pai, a mãe dentro da igreja, os filhos, não é verdade? É ou não é? Eu fico lembrando do testemunho da Alzeni. A Alzeni chegava aqui, você veio primeiro, né, Alze, sozinha. Aí Raimundinho ficava bravo, não gostava.
E hoje Raimundinho, ele só não mora aqui na igreja porque não pode. Ama a obra de Deus, né? Deve ser bom demais, né? Se olhar para o lado, vê o papai aí, né? Que dá trabalho, agora é uma bênção. Né? O Raimundinho é um homem de Deus, um exemplo para a família dele. Então assim, Deus transforma. Quantas mulheres chegaram aqui sem o marido? Quantos maridos chegaram sem a mulher? Quantos filhos chegaram sem os pais? A gente precisa animar o outro, irmãos. Nós precisamos animar, não briguem. Mas se brigar, busque o diálogo. Busque a cura para aquilo ali, amém? E Deus, Ele vai operar na sua vida em nome de Jesus. É a dracma do respeito. Outra dracma do respeito aqui, quer dizer, a mesma dracma, mas outro ponto de respeito dentro dessa dracma. Porque o respeito é um montão de assunto. Vou pegar só 3 aqui. Vamos voltar para o marido e a mulher. Quando eles se desrespeitam no ato conjugal, no relacionamento sexual. Atenção, marido e mulher. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Isso é Bíblia. Marido e mulher, vocês têm que ter intimidade, vocês. Marido tem que comparecer, esposa também. Porque se não tiver o negócio, é pecado. Sabia? Vamos para a Bíblia. Primeiro vamos ler para depois a gente explicar. 1 Coríntios 7. Abre aí. Vocês estão anotando aí, queridos? Também? Primeira Coríntios, capítulo 7. Versículo 3, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. 1 Coríntios 7, verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, ao contrário do que o feminismo, o machismo, o achismo, a Globo, o empoderamento, a lacração prega. A Bíblia fala, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, ao contrário do que a lacração, a Globo, o achismo, o machismo, o feminismo prega. Mas tem no a mulher. Isto é, o corpo da mulher é do marido. O corpo do marido é da mulher. Amém? Não é da menina na rua, não é do rapaz da rua. Não. Um pertence ao outro. Amém? Amém, queridos? Um pertence ao outro. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Você fala assim, ó, a gente gosta demais, né, do trem mesmo, da relação, mas vamos dar um tempinho aqui, vamos orar e jejuar. Vamos tirar esse tempo. Mas olha só, é até estranho isso, né? Mas olha o que a Bíblia fala. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Isto é, o marido não pode negar para a mulher e nem a mulher para o marido. Ah, porque eu estou cansado. A fama, né? Estou com dor de cabeça, eu estou cansado, eu estou chateado e não sei o quê. Tudo bem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Aí não, aí. O marido a mesma coisa. Porque o homem, instintivamente, ele gosta do trem mesmo, né? Aí o marido, tô cansado, não sei o quê, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? O diabo entra. Aí o diabo entra, deita na cama e abraça os dois. Meus servos. É assim. Mulher não nega o marido, marido não nega a mulher. Vou mais. Aprofundando aqui na pesquisa do texto, vamos falar um negócio aqui na prática aqui.
A igreja não fica com raiva, todo mundo não fica triste quando pega jovens que não são casados, tá aí fornicando, tendo relação sexual, é ou não é? Relação sexual fora do casamento não é pecado? Fazer sexo fora do casamento é pecado, não é? Não fazer sexo dentro do casamento é tão pecado quanto fazer fora dele. Nem eu que estou inventando isso não. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Vamos mudar esse negócio. Eu estou desmotivado. Eu estou desmotivado. Ô, irmãos, eu não vou nem falar das vitaminas que vendem na farmácia, não. Vou falar de oração. A Bíblia fala para você orar, fala, Senhor, acende em mim esse libido novamente. Eu quero servir ali meu marido ali. Maridão, olha, o Senhor, eu quero o trem funcionando direitinho mesmo. Eu quero estar ali servindo a minha esposa. Nós estamos falando de Bíblia, irmãos. A gente tem que ter vergonha de falar um negócio desse, não, ué. Uai, nós não podemos deixar Satanás deitar na nossa cama, não, irmãos. Eu não estou falando que isso acontece na igreja, não. Eu já li em livros, já vi depoimentos em outros lugares, graças a Deus aqui eu nunca ouvi isso. Mas a mulher, eu estou com raiva do meu marido, não vai ter nada, não vai ter nada. Poucos meses depois o marido já estava morando com outra mulher, não tinha nada dentro de casa, o cara não era crente. Não que isso seja desculpa, tá entendendo? Pastor, meu marido saiu de casa e não sei o quê. Eu falei, mas por quê? É porque ele tinha uns 6 meses que ele não tinha nada. Aí a vizinha começou a fornecer ele, aí saiu. Eu já vi mulher rica, casada com homem rico, bonito, os dois bonitos. O marido não está dentro de casa, o marido é só trabalhar, o marido é ir para farra e não sei o quê. A mulher vai e chega lá num estabelecimento, vocês não ficam cismados não, gente, só o cenário. Vai chegar lá, estou lá na academia, o rapaz que me ajuda me tratou tão bem. Aí eu fui para o motel, aí eu errei. Irmãos, marido não pode ficar sem a mulher não pode ficar sem o marido. Amém? Você é dele e ele é seu e pronto, acabou. Não está escrito na Bíblia, a igreja não é de Jesus, Jesus não é da igreja? A igreja não é a noiva de Cristo, Cristo não é o esposo? Peraí. Não é que o marido chegar e dar uma cheirada? Você não fica enchendo o saco dele não. O que você quer? Não, ele quer mesmo. Ele está querendo. Eu estou falando por mim não. Os arrumanhados sabem disso, é ou não é, homens? Viu, Gão? Você que está preparando para casar, é assim que funciona. A esposa é a mesma coisa. Então a esposa quer dar uma cheirada também. A esposa tem outros meios, né, de comunicar. E a gente precisa, irmãos, homem e mulher precisam comparecer. Porque mesmo que não tenha adultério, o diabo está no negócio quando existe a falta do relacionamento sexual dentro do casamento. Relacionamento sexual é respeito. É muito mais do que um momento prazeroso, porque o negócio é bom demais, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô pastor, meu marido ele é impossibilitado, ele está doente, então quer dizer que eu estou no pecado? Não, aí é outra coisa. Ô pastor, a minha esposa, ela está doente, ela está impossibilitada por motivo de saúde mesmo, é doença, ela quer muito, mas não... é outra coisa. Agora, você privar o outro, é o diabo. Aí não é Deus que está com você, é o diabo que está com o céu. E isso aí não é atitude de crente. Pastor, minha esposa, ela mora fora, eu não, como é que eu faço, pastor? E não sei o quê, e tal. Irmãos, deixa eu falar com você. Fica de boa. Você não está no pecado. Você vai respeitar, ela vai te respeitar. E vice-versa. Meu marido mora fora. Mesma coisa. Agora vocês estão juntos dentro de casa ali, gente. Glória a Deus se existiu um casal que todo dia está lá comparecendo. Né? Mas tem que ter, gente. Eu sei que é complicado para as mulheres, não é todo dia que seu esposo vai chegar com um buquê de flor para você, não. Tem dia que ele vai falar, tem dia que ele vai chegar com raiva. Aí é por isso que aí entra o papel da mulher.
a mulher ela não tem que ser igual ao homem, não. Amém? Presta atenção nisso aqui, principalmente as irmãs. Ao contrário do que o feminismo, a Globo, o achismo, a lacração ensina, a mulher não pode ser igual ao homem. Graças a Deus por isso. Se minha mulher ficar igual ao homem, eu estou lascado. Às vezes o cara chega em casa, ele não está num dia bom, está tudo errado, ele não está nem afim de conversa. A mulher tem que ter sensibilidade, já bate o olho. O trem hoje não está bom não. Ao invés dela ir lá atiçar para ficar com mais raiva, não. Haja com doçura. Um cheirinho muda tudo. Muda tudo. Quem criou o sexo para o casal foi Deus. E Deus falou que é para fazer muito sexo mesmo. Tá? Vê que esse negócio é assunto espiritual. Sexo é assunto espiritual. Vocês estão entendendo? É assunto espiritual. Deus falou, vai, vocês povoam esse mundo mesmo. Como é que a gente povoa o mundo? Esperando a cegonha de roubar um menino para você? A gente povoa o mundo é comparecendo mesmo, irmãos. O mundão está caindo matando. O mundão quer destruir a família, gente. O mundão quer evitar até que as famílias surjam, colocando relação sexual para criança, para adolescente, essas coisas todas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Quem está achando que eu estou pregando heresia aí? Quem acha que está na bênção e levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Amém? Porque nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor. Não deixe o inimigo tomar conta de vocês. Amém? Vamos olhar para mim aqui, olha lá, vamos lá. Depois de resenha aí, olha aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Não deixe o inimigo entrar na vida íntima de vocês. Não deixe o inimigo entrar na vida de pai e filho, mãe e filho. Amém? Não deixe. Seja como a palavra de Deus. Se você não estiver conseguindo fazer isso aqui, você vai clamar a Deus por misericórdia, porque está errado. Não tem outro texto bíblico, exceto nos tempos da mulher ali, da sua menstruação. O resto, aqui você tem que clamar a Deus, falar, Deus, isso tem que estar errado. Tem que mudar. Porque é de Deus, é do Senhor. Nós não podemos ir contra. Quando você priva para sua mulher, e quando a mulher se priva para você, além da rebeldia, a falta de respeito um com o outro, você está rebelando contra Deus. Amém? Tem que ter um cheiro, tem que ter o carinho, tem que ter a relação. Tem que ter. Então, a dracma do respeito, ela é importante. Amém? Quem aí dá valor na dracma do respeito e dá um glória a Deus aí? Diga comigo assim, eu não vou perder a dracma do respeito. Amém? Não perca a dracma do respeito. Não perca. Oi. Isso mesmo. Crescer e multiplicar, encher a terra. Comparecendo. Isso mesmo, muito bem, irmão. Muito bem. Irmãos, é ordem de Deus. O contrário disso aqui é rebeldia. Você pode até não falar assim, pastor, eu não quero ter filho, não. Você pode até não ter filho, ou você não pode, ou você não quer. Mas tem que comparecer. Amém? Porque relação sexual para o casal não é só para ter filho. É um momento de intimidade. Irmãos, tem hora, olha, presta atenção comigo aqui, gente. Tem hora que não tem nem palavra para poder resolver um problema. Mas quando um homem e uma mulher estão ali juntos, unidos no seu matrimônio, chega na intimidade do seu leito, às vezes nem palavras precisa. O carinho
que é a próxima dracma que eu quero falar dessa dracma do carinho, que de noite nós vamos continuar. Amém? Por isso que é 2 cultos a nossa conferência. O carinho, ele toma conta de tudo. Vamos lá, vamos pegar uma dracma aqui, dracma do carinho, amém? Já vou encerrar. Eu preciso de só mais alguns minutinhos com os irmãos. O carinho, ele é uma manifestação de amor. Como que o carinho acontece? No beijo, naquele abraço gostoso. Porque às vezes, irmãos, não é só o sexo. Você está ali na rua, ali, você vai dar um abraço. Vai dar um beijinho ali, ó. Não é pra você ficar lá abrasado lá. No meio da rua, não. Um beijinho, um abraço. Né? Às vezes, igual eu estou falando com vocês. Meu esposo está impossibilitado, minha esposa. Não é só sexo. Tem beijo, tem abraço, tem o cafuné, tem um tanto de coisa. É o carinho. De palavras, vai em tudo. Existe também o carinho, claro, do pai e o filho, da mãe e o filho e a filha, né? Que sempre andam juntos, que desenvolvem um diálogo, que desenvolvem uma amizade. Nós temos que ser amigos, cônjuges, amigo com os filhos. O carinho dos cônjuges que trocam elogios. Simples. Nossa, a comida hoje está boa demais. Falar isso principalmente na frente dos filhos. Principalmente. Você chega ali e desembola. Porque tem hora que a gente não vigia. Então a gente fala, às vezes a mulher erra no tempero. O menino está até comendo lá de boa, principalmente criança. Aí você fala, nossa, a comida está ruim. A criança vem e fala, está ruim, então não vou comer mais não. Né? A Ana é profissional na cozinha. Depois que eu casei, engordei 10 quilos. Profissional. Ela fez um cachorro quente essa semana. Top. O cachorro quente mais top que existe é o dela. Primeira coisa que antes de comer, eu falei, esse cachorro quente tá top demais. Até a magrela ali que não gosta, deitou o queixo. Sabe por quê? Sugestão. Tá entendendo, queridos? E por aí vai. Seu filho fez uma coisa boa, presta atenção aqui, pais, mães, presta atenção aqui. Seu filho está indo para a escola, ele pode estar com aquele mesmo uniforme, todo dia. Nossa, filho, você está bonita, hein? Filha, você está bonita. Elogie o seu filho, elogie sua filha, isso é carinho, irmãos. E seu filho está lá, principalmente o adolescente, tanto o rapaz quanto a moça, passa tanta transformação. O homem, por exemplo, o homem fica desengonçado, né? O rapazinho é desengonçado. Às vezes o nariz é grandão e o corpo é pequeno. Até equilibrar tudo, né? Uma moita de barba aqui, o lado de cá não tem. Vira que é coisa. É o momento importante do pai e o filho chegar lá. Desde agora, filho, você está bonito, hein, cara? Pô, não, vamos dar um ajeito aqui para você aqui. Vamos fazer essa barba aqui desse lado aqui, até igualar a outra aqui. Ô, filho, trouxe um minoxidil para você bater, para igualar tudo, já que você gosta. Né? A gente tem que ter esse diálogo. Elogiar. Você sabe, irmãos, que agora está uma moda. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas diga comigo assim, presta atenção, vamos repetir um negócio aqui, ó. Desde 2019 foi concluída uma pesquisa com mais de 500 mil pessoas homossexuais. Não existe DNA gay. Repita comigo assim, não existe DNA gay. Quem falar isso para você é fake news, é mentira, é desinformado. Isso não é eu que estou falando, não. A ciência comprovou aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. A ciência comprovou, não existe nenhum gene para falar assim, isso aqui faz a pessoa ser gay. Não existe DNA de pastor, não existe DNA de nada. DNA que existe é de pecado. Está entendendo, queridos? Não existe. E está uma moda agora, ser bi. Eu pego homem e mulher, menino e menina. Tem menina que está entrando por esse caminho por falta de atenção dos pais.
É o pai que não chega para... Igual, eu sou pai de 3 meninas. Todo dia eu falo com elas, ó, eu amo você. Nossa, você está bonita. E é são mesmo, e eu amo mesmo, não é de mentira. Nós temos que saber vestir nossas filhas, vestir os nossos filhos, ensiná-los direitinho, não é deixar o mundo ensinar. Elogiá-los, faz um esforço, fala, vou comprar uma roupa aqui, a roupa é para menina, uma roupa feminina, gente. Ah, mas ela gosta desses trem. Por que ela gosta? Eu não estou aqui desrespeitando as mulheres que gostam de vestir roupa de homem, não. Até porque a Bíblia recomenda que homens vistam roupas de homens, mulher veste roupa de mulher. Nós somos cristãos, irmãos. Quem vai ditar a regra para nós no cristianismo é a Bíblia. Não é a Rede Globo, não é a lacração, não é o achismo. E muito menos criança. Quem manda dentro de casa é os pais, amém? Glória a Deus. Vista bem seus filhos, suas filhas. Vestir bem não é comprar a roupa mais cara, não. Invista, igual, tá falando do filho adolescente, vamos para as filhas adolescentes. Tem que chegar a mesma coisa também. Falou, filho, senta aqui, eu não posso pagar para fazer uma unha, mas eu vou fazer sua unha. Eu vou escovar seu cabelo, eu vou pentear esse, sei lá. Vou fazer um negócio aqui para você aqui. A gente tem que investir nisso. Isso faz parte, porque se você não investe, aí fala, a menina é porque gosta do esporte, eu vou andar com os rapazes aqui, eu vestir igual os caras aqui mesmo, daqui uns dias, ela vai estar igual os caras mesmo. Vai gostar da mesma coisa que os meninos gostam. E se o pai e a mãe não falar dentro de casa, a rua vai falar. Aí entra os abusadores. Aí entra os estupradores. Aí entra o traficante de droga. Diga comigo assim, se eu não resolver na minha casa, o mundo vai arrebentar com os meus filhos. Você tem que resolver. Porque uma criança, um adolescente bem instruído, amado, bem orientado dentro de casa, quando chegar na escola, na hora que começar... Não é só na escola não, viu gente? Escola é um lugar bom. Mas infelizmente é o lugar onde a lacração mais quer destruir família. Pessoas que querem andar segundo a linha de Karl Marx. Karl Marx, ele sugou a riqueza da esposa dele tudo, fez a mulher morrer de desgosto, os filhos suicidaram. E é o cara, o top das galáxias aí para direcionar a lacração. Né? Esse povo vai querer dominar o seu filho e a sua filha. Não deixe, irmãos. Ninguém vai dizer, falar assim, não, seu filho é assim porque ele nasceu assim. Está repreendido em nome de Jesus esse fake news. Tem nada disso não. Nós temos que agir agora. Repreender isso agora. E às vezes tudo isso acontece por falta de carinho. Tá? Tem que ter o equilíbrio. Pai e mãe têm que equilibrar os filhos. Não adianta a mãe achar que eu resolvo sozinha. Ou o pai achar que resolve sozinho. Não resolve. Filho sem o pai vai ser um filho que vai dar trabalho. Filho sem a mãe vai ser filho que vai dar trabalho. Não resolve. Cuidado. O carinho dos cônjuges que ainda trocam elogios, priorizam um ao outro, transpiram prazer quando está perto. Tem pai e mãe que parece que não gosta de estar um perto do outro. Não, aí os filhos vai vendo. Aí o filho, o rapaz vai crescer, não vai querer ter compromisso com mulher nenhuma. Fala, dentro de casa lá parece que eles vivem infelizes. A filha, a mesma coisa, a filha, não vou querer mexer com o homem não, porque minha mãe é feliz. Vou mexer com a mulher ou então vou ficar sem nada. Olha o problema onde é que está, irmãos. Olha a raiz. Eu estou mostrando para vocês a raiz do problema. E o mal se corta aonde? Aonde? Na raiz. O mal se corta na raiz. Só para nós fecharmos aqui. 1 Pedro, de novo, abre aí. Pedrão tem as manhas, né? 1 Pedro, capítulo 3.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O 7 nós já lemos. O 7 nós lemos no início, foi na primeira dracma. A mulher é sujeita ao homem, e o homem coabita com a mulher com entendimento, dando honra. Isso, no final do texto. Li. Eu li. Falei da oração, não falei não? Não falei não? Então vou ler de novo, vou falar aqui. Vou repetir aqui. Vamos lá. Vamos começar então no verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que a palavra de Deus está falando? Quando não existe o entendimento e o bom relacionamento, principalmente também íntimo, Deus não escuta a oração do marido. Aí a mulher fala, então, o problema é dele e nem da mulher. Você sabe por quê, irmãos? O princípio da palavra, o DNA da palavra de Deus se aplica aos dois. Imagina só, você pode ser um dizimista fiel, você pode ser um irmão fiel aí um com o outro, um cara legal na igreja, faz tudo. Imagina Deus não ouvindo a sua oração, porque você não está dando honra, você não está dando respeito, você não entende, você acha que a graça é só para você. Imagina, orações interrompidas. Deus não escuta. Olha que situação. Isso tudo acontece pela falta do carinho, do respeito. Verso 8 e 9, vamos pegar o 8 e 9 aqui. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Olha só. Todos de quê, irmãos? Diga comigo assim, eu e o meu cônjuge vamos ter o mesmo sentimento. Amém? Vocês já têm, você só tem que lembrar disso aí. Tá? Vamos lá. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ô, gente, essa palavra entranhavelmente, né, das entranhas, é coisa do sentimento, lá de dentro, sabe? É aquela coisa, aquele prazer. Tipo assim, se o filho e a filha estão enxergando que o pai e a mãe não tem prazer de um estar perto do outro, você está colocando o inimigo para educar os filhos. Misericórdia. Você não precisa ficar lá o tempo todo, oi, olha aqui como é que nós gostamos um do outro, tal. Não. Nós temos que ter o prazer. Você está casado, então você tem que ter o prazer nisso. Está entendendo? Tem que ter o prazer. Verso 9. Não tornando o mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amém? Ah, pastor, hoje, uma vez, dentro de uma igreja, como diz, eu falei, eu repreendo isso em nome de Jesus. Dentro de uma igreja, uma irmã falou assim, ministrando no culto das mulheres. Se você não, como é que é? Se seu marido não te der um bom dia, ele também não vai ter uma boa noite. Foi ou não foi? Eu não estava lá no culto das mulheres, mas a minha outra parte estava lá, a minha esposa. Ela ouviu isso. Não foi que não, viu, gente? Ela ouviu. Na hora eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Porque a Bíblia acaba de falar aqui, eu não vou tornar o mal por mal e nem injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizendo. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? O correto é resolver a situação para que ela não chegue na sua intimidade. Está entendendo?
Esse é o correto. Não é pagando mal por mal. Ah, meu marido hoje não me deu dinheiro para fazer a unha, então hoje ele não tem. Ah, minha esposa hoje me encheu o saco. Vai ver, vou sair fora. Faz isso não. O carinho, ele é de Deus, irmãos. A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Talvez a dracma perdida na sua casa não seja o respeito, mas seja a dracma do carinho, que está relacionado com o respeito. E é espiritual, igual os irmãos me cobraram aqui da ênfase. Eu achei que vocês me perdoam. Depois eu vejo aqui no vídeo aqui. Talvez eu entrei no assunto, deixei passar essa aqui, não dei a ênfase. Mas nós temos que estabelecer essa disciplina espiritual na nossa vida, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Amém? Vocês estão entendendo isso, queridos? Imagina o céu ficar de bronze para você não conseguir, sua oração não passa desse forro aqui, ó. Por causa de quê? Por causa de um problema com o marido, por causa de um problema com a esposa, um problema com o filho, com a filha, a falta de carinho. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus, não aceita isso na sua vida. Amém? Está repreendido em nome de Jesus. Começa a repreender isso. Começa a repreender. Então, se você ainda não deu um abraço no seu filho, não ligou para ele, faça isso. Diga para o seu filho, para sua filha o quanto ele é importante. Diga para o seu esposo o quanto ele é importante na sua vida, para sua esposa. Não precisa você falar toda hora, não. Eu não vou aqui ficar, vira para sua esposa e diga para ela olhando nos olhos. Alguns têm facilidade, outros não têm. Assim, né, publicamente, fica falando assim, tudo bem, temperamento e tudo, mas tem que praticar isso daí. Tem que ser importante isso aí. Vocês anotaram em Provérbios 31, não anotaram para ler? Homens e mulheres. Nós estamos falando de alegria no lar, amém, irmãos? A mulher perdeu uma dracma e perdeu também a alegria dela. E essa mulher está correndo atrás. Que dracma é essa? Do respeito? Do carinho? Qual dracma é essa? E, irmãos, só a última aqui, para fechar, que a gente fecha ali 10h30, 6 minutinhos só. Nós estamos na conferência, peço aos irmãos perdão aí por passar um pouquinho do tempo, mas conferência é assim mesmo. Tá? Quem está sendo abençoado aí? Amém? Bora lá, a última dracma aqui, por enquanto. A dracma perdida, a dracma da religiosidade. O sistema, até o meio evangélico cristão, está deitando bambu na tal da religiosidade. Que religião é ruim? Religião não é ruim, não. Religião vem da palavra latina, do latim, religare, religar o homem a Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. A gente precisa da religião. Amém? A gente precisa inserir os filhos na religião. Precisamos, o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Cuidamos do corpo, vamos lá na academia, no exercício, no trabalho. Cuidamos da alma, a gente estuda, a gente descansa, a gente conversa. Mas o espírito está ficando para trás. E se desequilibrar isso aí, você não vai ter alegria. Talvez, sabe o que está perdendo? A dracma da religiosidade, ou se você preferir, da espiritualidade. A vida religiosa de muitas famílias tem se limitado, sabe de quê? A casar no religioso, batizar os filhos e nada mais. Levo no culto uma vez por semana, tá bom. Esses dias para trás eu gostei muito do apelo que a direção da nossa escola dominical e do Ministério Infantil fez. Pais, tragam os filhos para a escolinha. Se não trazer, o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar, está ensinando aí que existe DNA gay, mesmo cientificamente comprovado que não. Está ensinando aí, né, que a criança ela é o que ela quiser ser, que ela comanda o trem mesmo. É isso que ensina. Se não tiver aí a escolinha vem aqui ensinar pela palavra. A criança vai saber se defender disso aí. A gente precisa investir. Depois, né, como diz aquela história, vai na igreja uma vez na vida ou está na morte. Depois só volta na igreja no dia do enterro, no dia que está doente.
né? Que, estou passando uma dificuldade, agora eu vou pensar no Senhor. A gente tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar, é quando ela é criança mesmo. Igual está na palavra, porque depois ela não vai dar trabalho, não. Outros vão só um pouquinho mais adiante. Vou lá de 15 dias, uma vez por mês eu apareço na igreja. Tem uma vez eu vi está até anotado aqui, um comentário, né, de um pastor falando, olha, teve um irmão que construiu uma casa e ele fez lá a sala da televisão como o principal lugar, né, a sala do Deus deles. A televisão. A televisão era o lugar ali do entretenimento, o lugar mais confortável. Mas não tinha um culto doméstico, não tinha uma oração dentro de casa, ninguém falava nem de Deus ali. Parece que Deus é só dentro do templo. Irmãos, você tem que no mínimo fazer uma oração da sua casa. Ora lá de vez em quando. A gente não briga, a gente não quebra o pau num tanto de coisa. Tem que orar, tem que repreender esse trem tudo, tem que consertar. Comece a ministrar na sua casa. Eu me lembro do meu avô levantava de madrugada todo dia. A gente morava assim, a casa da minha avó, vamos supor que é o templo, a minha casa literalmente, igualzinho esse barracão do lado aí. Mesma distância. Lado da minha casa, 3 horas da manhã, eu escutava meu avô orando, abençoa, ia falando o nome de um por um dos netos, um homem de 75 anos de idade. Ia falando o nome, ministrando, aquela coisa toda. Um dia eu estava pensando, falei, quantas vezes meu avô ministrou na minha vida, e hoje eu estou aqui como resposta de oração dele, que ele foi igual a Abraão, pela fé ele viu o milagre acontecer, ele viu Deus fazendo, e orando, abençoando cada um dos filhos. Irmãos, foi a época que meus tios, meu pai mais ganharam dinheiro, mais cresceram, adquiriram as coisas. E vou dizer, não estou dizendo que minha avó não orava, minhas outras tias não oravam, não. Mas depois que meu avô morreu, o trem desencaminhou tudo. Todo mundo passou dificuldade. Todo mundo. Aí depois se reequilibraram de novo. Meus irmãos, a gente precisa dedicar um tempo para orar pelos filhos. Jó, ele orava pelos seus filhos. Jó viu os filhos dele fazer qualquer coisa, até na hora de reunir para eles comerem juntos, Jó ia lá e orava a Deus, Deus, perdoa se meus filhos estiverem fazendo alguma coisa errada, só perdoa eles aí. Era desse jeito. Então, irmãos, eu creio que não vai ser difícil você se lembrar de outros valores que vão entrar nessa dracma aí. Valores que desapareceram dentro de casa. Mas nós não vamos ficar só pensando naquilo que a gente perdeu. Nós agora vamos começar a lembrar daquilo que nós vamos ganhar. Amém? Então essa primeira parte hoje da conferência é essa. Lembre-se dos valores perdidos e lembre-se que você não tem que ficar parado, você tem que procurar. Diga comigo assim, eu vou procurar a dracma perdida. Amém? Vocês estão comigo aqui, queridos? Quem vai voltar de noite e levanta a mão e dá um glória a Deus aí? Amém? Volta mesmo, porque Deus vai falar muito no nosso coração aqui. Vai falar muito. Eu quero orar por você, fique de pé no teu lugar.